Antes, quero mandar um recado para vocês. Falei há pouco tempo com o Ricardo Marques. Quem conheceu o Ricardo, né, que esteve aqui... Foi ano passado que o Ricardo esteve aqui? Foi, né? Ano passado. Então, ele está enfrentando aí um momento aí de doença, está sendo tratado, está sendo cuidado, mas ainda requer bastante cuidado. Mas ele está em casa, está bem, mandou um grande abraço para vocês, disse que amava muito essa igreja, queria muito estar aqui, né, e pediu para tranquilizá-los, né, em relação aos seus tratamentos, tá bom? Então, ele está bem, falou comigo agora, está aí nas medicações, está esperando passar aí uma infecção para depois continuar aí com os seus tratamentos. Então, continue orando pelo irmão, pela Ana Carmen, né, pelos filhos, né, para que Deus continue cuidando dele e mais brevemente possível ele esteja aqui com vocês como ele tanto deseja estar. Amém? E retomando a questão, né, da resposta a esta pergunta, né, como abandonamos os nossos filhos mesmo estando perto deles. E aí essa responsabilidade ela recai sobre o homem e sobre a mulher, né? Esse é o casal, esse é o formato, essa é a família instituída pelo Senhor. Então, que seja uma responsabilidade conjunta, né, daqueles que desejaram, sonharam e trabalharam para gerar uma vida e, através dessa vida, transmitir aquilo que Deus tem os dado, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem ensinado. E, obviamente, amar, respeitar, ensinar, caminhar, né, e curtir essa relação, essa bênção, como a Bíblia assim chama. Filho é bênção, né? Filho é flecha. Então, nós temos aí a honra e o privilégio, né, de poder ver e participar da criação e desenvolvimento de um ser humano. E isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Isso tem que ser algo que constantemente nos anime, nos agrade, nos inspire, tá bom? Então, que esse momento seja um momento de reflexão para ambos, individualmente e também coletivamente. Falamos sobre... Coisou. Já era, irmão. Vai ter que passar aí, ó. Então pode passar o próximo slide, tá? Se conseguir aqui, eu aviso. Mas nós falamos sobre que nós abandonamos os nossos filhos, né, também emocionalmente, né, e que precisamos suprir essas necessidades, né, e entrar em sua mente, se importar, né? Acho que a palavra é se importar, é olhar para o rostinho, para o olhar, para o jeito e dizer, tem alguma coisa aí, né, e eu preciso saber o que é. E se eu já tenho a impressão de que eu preciso saber, é porque já tem alguma coisa aí que não está muito conectada. Porque era para eu já saber. A convivência nos mostra isso. Ah, eu sei o que é. Então, filhão, chega aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. Filha, chega aqui, deixa eu te explicar. Deixa eu te falar. Então, essa relação, né, ela precisa de fato ser uma relação que gere esse nível de intimidade e relacionamento. Passando, deu certo agora, viu? Chegamos aí também na questão de uma outra forma de abandono. Abandonamos nossos filhos quando não consideramos ou quando não suprimos suas necessidades éticas. Ou seja, seus valores, os que eles precisam aprender para viver. Então, isso também recai sobre nós.
como aqueles que têm, de uma forma graciosa e uma autoridade já constituída, até de uma forma bem fácil deles compreenderem, né? Porque não é alguém que chegou e pulou na vida deles e disse tem que ser assim. Existe uma convivência e uma confiança natural dos filhos com os pais. Então, usar a nosso favor aquilo que é comum da relação do pai e da mãe com os filhos, que é essa confiança, para que assim a gente possa ensinar valores, princípios. E aí fica a pergunta: quem ou o que tem ensinado o seu filho sobre o certo e o errado? Mais uma vez, vamos sempre repetir isso aqui: não existe neutralidade. O que eu quero dizer com isso? Se você não fizer, alguém vai fazer. Então, não se iluda achando que daqui a um mês eu começo. Daqui a um mês alguém começou já. Daqui a um mês ele já foi influenciado, já está sendo influenciado. Já está adquirindo comportamentos, ou já adquiriu comportamentos. Então, isso é para ontem. Essa importância, essa ciência, esse conhecimento de que eu preciso estar junto, que eu preciso me importar e eu preciso ensinar, precisa ser para ontem. São os professores que têm ensinado valores aos seus filhos? Que eles ensinam, hein? Positivos e negativos. Meu filho pequeno mesmo, o Pedrinho, chegou em casa um dia chocado porque o professor, na frente dos alunos, com as criancinhas da idade dele, algo que não tinha nada a ver com a matéria e o assunto dele, ele usou a autoridade dele para dizer que a Bíblia era uma mentira e que Deus não existia. E as crianças estavam falando sobre Deus. O Pedrinho estava falando sobre Deus. E do nada ele veio, ele trouxe isso aí. Lógico que a gente foi na escola, eu fui falar com as pessoas. Mas veja, ele chegou em casa para conversar com a mãe e falou: mãe, o professor, como é que é isso? Ele falou que não... Ele não falou dizendo assim, realmente, eu acho que Deus não existe não. Porque ele tem um pai e uma mãe muito perto. Mas muito perto. E aí, aquilo não o abalou no sentido da crença, mas chocou em ouvir do professor algo que ele sabia que não era certo. Então, aí ele veio para a gente. Mas ele poderia não ter vindo. Ele poderia ter ficado com ele. Por quê? Meu pai não fala comigo, minha mãe não está nunca junto, estão sempre no celular, estão sempre brigando, estão sempre trabalhando. Então eu vou falar com quem? Vou falar com o professor. E aí, professor, explica para mim aí sobre Deus. Professor, vem cá, que eu vou lhe explicar. Ou seja, aí quando se tornasse um adolescente, eu na igreja com minha esposa, pregando, o menino se tornou adolescente e falou assim, vou pro mundão aí, quero saber de Deus não, Deus não existe não. Aí eu, como assim Deus não existe? Como assim você está dizendo que você estava com a gente? Eu estava onde? Eu estava obrigado a estar, eu ia porque tinha que ir. Mas minhas dúvidas não tirei com você. Meus questionamentos, você não estava lá. Eu não quero, Deus para mim não existe. E aí nós nos chocamos com isso, e é chocante mesmo. Mas isso foi construído lá atrás. Alguém estava fazendo o trabalho que eu era para fazer. Por que eu não fiz? Porque eu estava pregando, ensinando, discipulando, servindo na equipe, ensaiando, fazendo o mundo a rodar. E o mundo da minha casa, que é a família nuclear instituída por Deus, homem e mulher, a minha responsabilidade parental eu não estava fazendo. Por quê? Porque eu deleguei para alguém. Eu disse que a escola faz.
começa a questionar a relação familiar dele por conta da influência dos pais do coleguinha. Isso acontece muito, muito. De pessoas que não conseguem mais olhar para casa e dizer assim, eu quero ficar ali. Por quê? Porque eu não quero ficar na casa do meu coleguinha, ou da minha coleguinha. Mãe, me leva para lá, pai, me leva para lá, deixa eu ir para lá, deixa eu ficar lá, deixa eu dormir lá, deixa eu passar o final de semana lá. O que é que está acontecendo, que está atraindo tanto a garotada para ir para fora, e não querer ficar dentro de casa? Ou, pelo menos, não querer estar com os pais nos ambientes que eles gostam de estar. Lógico, existe a questão de serem adolescentes, de quererem independência, de estarem desenvolvendo a vida, e às vezes tem a questão de ficar um pouco constrangido com o pai, com a mãe, uma brincadeira, outra coisa. Isso se entende, faz parte, é normal, é saudável. A questão é quando isso extrapola os limites. Como, por exemplo, uma mãe que deixa, que por opção, certo? Porque existe a questão de não ter opção por N motivos, e aí cada família, como eu falei, tem contextos diferentes, histórias diferentes, momentos diferentes, né? Mas que às vezes não é por opção, às vezes é por escolha de deixar o filho num colégio em sistema integral, e ele passa o dia na escola e ele volta para casa à noite. Como eu disse, é um formato que hoje nós temos, é uma cultura que está estabelecida aí. Existem escolas que recebem bebês de 3 meses, 4 meses, para cuidar, porque os pais estão trabalhando e tem uma história, um contexto de vida. Quando a gente senta e conversa, a gente entende e às vezes consegue até ajudar. A igreja ajuda muito nisso, de poder entender, de poder dirimir algumas coisas, de poder chamar para perto e quem sabe ajudar nesse processo. Mas às vezes isso acontece por alguma necessidade, alguma história, mas enfim, está lá. A criança retorna para casa, todos os dias, alimentada, banhada, prontinha para dormir. Isso vai acontecendo dia a dia, mês a mês, ano a ano. Em determinado momento, essa criança, se a criança que é um bebê, torna-se uma criancinha maior. Enquanto é bebezinho, enquanto é criancinha menor, você não consegue perceber muitas dificuldades. Às vezes uma birrazinha aqui, uma birrazinha ali, ok, parece normal. Mas chega outro momento em que essa criancinha se torna um adolescente. E aí ele vai começar a se posicionar. Aí chega um momento em que você vai sair com seu filho para passar um final de semana em algum lugar com esse adolescente que estava nessa rotina. E você leva alguns amigos com você para curtir um momento juntos, um retiro, uma viagem, e está todo mundo junto lá. E quando todo mundo está junto, não tem como você esconder muita coisa. Dentro de casa ninguém sabe, mas quando junta todo mundo é diferente. E aí a mãe e o pai, quando vê o comportamento do filho, que dentro de casa eles lidam do jeito deles, e aí publicamente eles vão reclamar com o menino. Não faz isso não, fulano, isso está errado. Ele vai dizer, eu vou fazer. Mas não vai fazer não, eu vou fazer. Ô fulano, aí chama o marido, tá aqui, não está me obedecendo não. Menino, obedece tua mãe. Aí ele se cala, né? Porque o pai levanta o tom de voz, ele cala, mas ele não faz. E ele não vai fazer. E se ele fizer, ele vai fazer obrigado a fazer. Porque ele não quer e porque ele é obrigado. Porque ele aprendeu inconscientemente ou conscientemente que o pai e a mãe dele são os professores. O pai e a mãe dele são outras pessoas. São essas pessoas que ensinam ele, que são referência para ele, que dizem para ele o que é certo e errado. E inconscientemente ele está dizendo o seguinte, quem é você para me dizer o que é certo ou errado? Eu só chego em casa para comer, eu venho e durmo aqui, a minha vida não é aqui. Minha vida é lá fora. Minha vida é lá. Aqui eu como e durmo. Então não tem como. É uma concorrência desleal.
Como é que a gente resolve isso? Meu irmão, o Espírito Santo que está em mim, está em você, está em todos nós, e Ele tem a autoridade e a sabedoria para poder conduzir cada um de vocês. Então, meus irmãos, nós precisamos nos colocar diante do Senhor, que é o Senhor de nossa vida, que é aquele que cuida da nossa família, para que Ele possa dizer, nos confrontar e honestamente nos mostrar se o que nós estamos fazendo com nossos filhos está certo ou errado. E se esse momento, entre aspas, que é um momento, ele está servindo para qual propósito? Qual a razão? Qual a razão disso? Se esse meu comportamento pode me levar a perder meus filhos, será que custa esse preço? Será que essa promoção nessa empresa, será que esse plano de comprar um imóvel, será que esse tempo que eu preciso me dedicar para construir alguma coisa, será que esse preço, ele não está sendo alto demais? Então nós precisamos pensar se nós estamos agindo da forma correta, pensada, planejada, e que não cause um mal, ou pelo menos não cause tanto mal assim. Porque o certo e o errado vão estar postos para ele e para ela o tempo todo. E eles vão decidir, você estando ou não. E eles vão decidir, o pai deles estando presente ou não. Difere um pouco quando esse adolescente tem uma caminhada na igreja. Mesmo os pais tendo dificuldade de relacionamento. Porque o Deus que ele está ouvindo ensina ele a honrar, a respeitar, a amar. E aí ele se posiciona diferente. É difícil. Continua sendo. Mas eles têm uma influência diferente na vida. E aí eles têm esse mover de Deus, esse cuidado, e às vezes essa igreja de suporte. Para dizer assim, olha, seu pai e a sua mãe não estão fazendo, mas eles estão encontrando aqui. Mas eles sempre vão voltar para casa. E haverá dentro de casa, às vezes, um outro mundo diferente da igreja. E isso pode gerar conflito para a garotada. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para essa outra forma de abandono, que é quando nós não consideramos as necessidades éticas, os valores que eles precisam para viver. Uma outra forma de abandono é quando abandonamos nossos filhos, quando não suprimos suas necessidades do Logos. E o Logos que eu falo aqui não é o Logos Bíblia, é o Logos conversa. Palavra. É conversar. Era um bate-papo. É uma saída, é um passeio. É um sentar na cama. É um dirigir de um carro. É conversar. É um diálogo. É puxar conversa. Porque se eu não fizer isso, alguém faz. Se eu não fizer isso, alguém faz. Se o meu filho não encontrar em mim um canal aberto para ele conversar sobre qualquer coisa, alguém vai dizer assim, fale qualquer coisa, que eu estou aqui para te ouvir e eu estou aqui para te apoiar. E aí ele vai dizer, opa, achei um lugar. Aí ele vai, aí ela vai. Aí quando você olha, aí você vê que o seu filho começa a mudar as características, aí você percebe isso. Quem foi que falou isso aí? Não fui eu. Aí você vai procurar saber, não foi você, mas outra pessoa falou. Outra pessoa ganhou o direito dele, o direito dela de ser ouvido. E quando se ganha esse direito, a pessoa ganha muita coisa, além do direito de ser ouvido. Então é importante
que você construa isso, ou reconstrua isso. Que sempre dá para a gente ajustar. Reconstrua isso. Sente, converse, faça reparações, peça perdão. O nosso Senhor disse, olha, pedir perdão tem conta não. Percebeu que errou? Me perdoe. Ah, mas ele, mas ela, não importa. Fui eu que errei, então eu quero pedir perdão. Sabe? E aí, com esse pedido de perdão, pode ser que eu retorne esse canal de comunicação. Quando eu olho para o meu filho e eu reconheço que errei, eu gero nele um sentimento de afeto, de proximidade, de carinho. Isso é muito poderoso na nossa vida, na nossa caminhada com os nossos filhos. Uma outra forma de abandono é que abandonamos nossos filhos quando não suprimos suas necessidades afetivas, ou seja, as suas carências. Esse é um ponto bem importante. Carências. Carências, beijos, abraços, palavras de amor, afirmação, valorização. Crianças e adolescentes supridos pelo amor do pai e da mãe não cairão facilmente nas garras de qualquer homem ou qualquer mulher. Muitos dos relacionamentos que os nossos filhos estão querendo é uma compensação do que não tem. Essa questão tão cedo da garotada querer namorar, obviamente tem uma influência midiática muito grande, e nas escolas também, porque são famílias diferentes que estão juntas ali. Mas quando nós suprimos isso, ele vai dizer assim, olha, eu vou namorar para quê? Se for beijo, eu tenho em casa. Se for abraço, eu tenho em casa. Se for carinho, eu tenho em casa. Então, eu vou quando eu entender que eu me apaixonei por alguém, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai construir uma vida comigo. E aí sim, eu vou começar a namorar para que a gente se conheça, para que ele conheça a minha família, eu conheça a família dele. E nesse se conhecer, a gente firme ou não um compromisso de noivar e casar. Esse é o propósito. Não é para se pegar, nem para se amassar, nem para ficar... Não. O namoro, que nem existe, era para ser um tempo de conhecimento. Para que a partir daí houvesse a confirmação de um noivado que não garante um casamento, mas que se oficializa um compromisso, para que depois houvesse o casamento. Mas o que levou a ir buscar alguém? O que levou a querer estar com alguém? Será que foi a carência de não ter encontrado isso em casa? Será que é a dificuldade de ouvir, eu te amo, você está tão bonita hoje, cara, tu está estiloso hoje. Será que esses comportamentos, essas palavras, a falta delas tem gerado em nossos filhos o desejo de buscar lá fora? E quando isso acontece lá fora, eles se tornam presas fáceis para qualquer um que joga uma conversa qualquer e ganha os nossos filhos e nossas filhas. Porque, infelizmente, nós somos criados com palavras que muitas vezes ofendem. E o que erramos, aparentemente, chama mais atenção do que acertamos. E aí nós fortalecemos o erro e não celebramos os acertos. E aí potencializamos o erro e minimizamos os acertos.
E aí, essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem, começa a ser potencializado lá fora. Então, para ele vai ser muito mais agradável lá fora. Então, você que está dizendo que eu sou importante, que eu tenho um valor, que eu sou bonito, que eu sou bonita, então eu vou me entregar. É isso aqui. Aí é meu namorado, aí é minha namorada. Inconscientemente, aí é meu pai e aí é minha mãe. E aí eu me entrego. Aí depois que eu conheço a pessoa de verdade, eu falo, puxa vida, que burrada eu fiz. Eu não estava atrás de alguém, eu estava atrás de uma ideia, de um conceito, de uma falta. Era uma carência que me levou. E não paixão, amor, direção de Deus. Era algo que eu queria porque eu não tinha. É por isso que quando chegam os elogios, se cai com muita facilidade. Mas quando há o suprimento emocional em casa, é mais difícil isso acontecer. É por isso que nós precisamos valorizar os nossos filhos. Nós precisamos falar o valor que eles têm para nós. Nós precisamos deixar claro o quanto nós os amamos, o quanto eles são importantes e o quanto eles fazem coisas boas e valorosas também. Porque o erro a gente já reconhece muito fácil. E a gente já trata também com muito mais facilidade. Tem um colega que dizia assim, cara, como é difícil celebrar. Como é difícil celebrar. É como se tivéssemos um olhar sempre para aquilo que não está dando certo. Mas a gente precisa celebrar mais. Tem coisas boas no seu filho e na sua filha, que você pode valorizar mais isso. Isso não significa que você está negligenciando o erro, não. De jeito, ninguém está falando de negligenciar erro. Ninguém está falando de desconsiderar pecado. Ninguém está falando disso, eu estou falando de considerar o que é bom. Porque se eu considero o que é bom e isso potencializa meu pecado, o problema é meu. Mas eu não estou desconsiderando o pecado. Eu não estou desconsiderando o erro nem a disciplina. Muito pelo contrário, eu estou amando, reconhecendo o que é bom. Eu estou dizendo o valor que você tem. Eu estou falando da beleza que você tem. Eu estou falando de como é gostoso estar com você. Isso não tira as outras coisas. Mas isso mostra que também isso existe. E no mínimo equilibra a situação. Porque a convivência também com nossos filhos cria desgastes. E nós vamos nos aborrecendo, nos aborrecendo, nos aborrecendo. Por quê? Porque estamos convivendo. A convivência cria atrito. Quando estamos juntos o tempo inteiro, nós vamos perceber os defeitos e os valores. E os defeitos vão nos incomodar muito mais do que os valores vão nos agradar. Às vezes na igreja é assim também. Como nós estamos muito juntos, começamos a ver os defeitos um do outro. E às vezes a tendência é que esses defeitos sobrepõem as qualidades. E aí dentro de casa isso acontece, e aí nós vamos nos tornando mais frios, mais pesados, sem querer estar muito próximo, ou sempre com palavras às vezes pesadas. Por quê? Porque estamos juntos ali. Mas aí quando eu saio dali e vou para a faculdade, ou vou para a escola, ou vou para a rua, essas pessoas elas não me conhecem como meus pais me conhecem. Então elas vão olhar para mim e vão dizer, menina, como tu é maravilhosa, como é que teu pai te trata assim? Como é que tua mãe diz essas coisas de você? Porque você não é essas coisas. No íntimo você sabe, não sou nada. Mas você vai dizer, você não vai falar, você vai dizer assim, realmente, porque mamãe, meu Deus, ela também fica pegando no meu pé o tempo todo, dizendo que eu sou isso, aquilo outro. Por quê? Porque o outro ou a outra está vendo o que você tem de melhor. E vai te elogiar pelo que você tem de melhor. Os pais não. Eles conhecem o que você tem de melhor e o que você tem de pior. E aí é injusto a opinião de fora. Porque não está vivendo a realidade da vida cotidiana. Mas isso normalmente não é pensado pelos nossos filhos.
Eles caem nisso facilmente. E depois que caem, é difícil voltar. E quando volta, tem que ter um trabalho para reconquistar. Eles vão ter que aprender a tratar o seu coração, ao mesmo tempo em que nós vamos ter que aprender a tratar o nosso e ajudá-los a se recuperar. Nós também abandonamos nossos filhos quando não suprimos suas necessidades normativas. O que é isso? A necessidade de limites. Limites. Nossos filhos precisam de limites. Ninguém faz o que quer em sociedade. Ninguém. E dentro de família é a mesma coisa. Família é um núcleo social. E uma família tem que ter limites. Não existe viver uma família sem limites. Isso se torna anarquia. Família tem liderança. Deus, pai e mãe. E os filhos têm que entender isso. Porque isso os fortalecerá para a vida. Se eu crio adolescentes e jovens em casa, seja a idade que for, e eles não entendem isso, eles vão para a sociedade e vão ser massacrados por ela. Porque lá eles vão aprender sobre isso. Mas vão aprender de outra forma. Mas quando esse limite chega, ele promove maturidade e ele prepara os nossos filhos para a vida. Com os horários a cumprir, com as tarefas para cumprir, em saber que aquela família, ele é responsável também. Ele faz parte dela, ele está dentro dela. As suas ações também interferem, inclusive na relação dos seus pais. Então, se o adolescente chega em casa emburrado, o jovem chega em casa emburrado, se ele não fala com os pais, se ele não trata bem os pais, é óbvio que o que ele vai receber de volta é muito disso também. Então, se ele para e diz assim, não, eu vou mudar o meu jeito de ser, da parte dele, ele consegue começar a impactar a sua família. Mas nós precisamos dar o tom. Nós precisamos colocar as regras. Nós precisamos ensinar. E esse ensino, meus irmãos, a forma mais eficiente desse ensino é ser pelo temor. E temor é diferente do medo. Temor é honra, é respeito, é valor. E essa palavra, ela precisa fazer parte do nosso ambiente familiar. Eu não preciso nem falar sobre ela, mas eu represento ela. Meus filhos olham para mim e eles falam, eu honro meu pai, eu respeito meus pais, eu valorizo meus pais. Isso é temor. Isso é temor. E o limite, ele precisa ser acompanhado dessa compreensão do temor. Porque o medo, ele não ensina limites. O medo, ele cria personagens. Eu não vou fazer porque eu tenho medo de apanhar, eu não vou fazer porque eu tenho medo de tirar meu jogo, eu não vou fazer porque eu tenho medo de não sair com minhas amigas, eu não vou fazer porque eu tenho medo. Então, eu vou não fazendo porque eu tenho medo, não é porque eu respeito, não é porque eu concordo, não é porque eu sei que eu estou errado ou estou errada. Eu faço porque eu tenho medo das consequências. Porque se eu não fizer, vão tirar. Aí eu crio um personagem dizendo que eu estou respeitando meu pai e minha mãe, simplesmente pelo fato de eu não querer perder aquilo que eles disseram que não iriam me dar se eu fizesse. Então isso não muda caráter. Isso cria um personagem. E aí quando esse pai ou essa mãe que gerou o medo sai e não está mais presente, o medo sai e eu volto a fazer. Porque não foi o respeito, o valor e a honra que me disse, eu não vou fazer isso aqui. Mas sim o medo. E é justamente essa nossa relação com Deus que ela vem para dentro de casa. Que essa relação com Deus é assim, temor, honra, valor, respeito, submissão.
quando eu olho para Deus e vivo assim, eu transmito isso para casa e de uma forma natural os meus filhos veem isso em mim e vão viver dessa forma também. Mas nós estamos numa avalanche de tantos maus comportamentos, nós estamos com tanto medo que nossos filhos se percam no mundo, que nós passamos a ser muito mais agressivos do que gerar neles um sentimento de amor, respeito, valor e honra. E isso se ensina. Isso precisa ser ensinado. Desde o pequenininho, olha, isso aqui ofende o nosso Deus. Isso aqui desonra o nosso Deus. Deixa eu te mostrar por quê. Aí você vai ali ensinando para ele. Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Essa sua reflexão sobre Deus impacta diretamente a sua relação com Ele. Porque Ele vai olhar para você que está ensinando sobre Deus. Então significa que Ele precisa ser assim com você também. Então isso cria conexões. Isso cria conexões. Se eu educo meus filhos sem Deus na educação, eu vou estar educando na minha própria força, com as minhas próprias características e formas, e pode ser que eu não esteja fazendo da forma correta. Mas quando eu incluo Deus nessa disciplina, quando eu incluo Deus nesses limites, eu amplio essa compreensão. Eu faço com que ele veja que ele precisa honrar a Deus, amar a Deus, respeitar a Deus, valorizar a Deus, e isso vai para dentro de casa, para a relação com os pais. Porque se nós não ensinarmos limites, o mundo irá ensinar. Mas ele, na verdade, ele pune, ele castiga, ou ele abraça. E diga, faça o que você quiser, é do seu jeito. O limite é até onde você não aguentar. Quando você não aguentar mais, não tem mais vida, pronto, eu acho que chegou um limite. Eu ainda pode ser até que dê mais um pouquinho. Porque a sociedade não está preocupada com o bem-estar dele ou dela. Está preocupada em absorver o que ele tem e o que ela tem. Seja recurso, seja seu corpo, seja sua inteligência. Nós não. Deus não. É por isso que nós precisamos proteger. E limite significa proteção. Eu limito uma área para proteger o que está dentro daquela área. Então eu crio limites para os meus filhos que eu quero protegê-los. E esse limite vem através de conversa. Esse limite vem através de relacionamento. Mas ele vem e ele tem que vir. E quando a rebeldia surge, porque o ser humano é assim, nós somos assim, nós não vamos ceder. Porque os limites precisam existir para que o ser humano possa desenvolver. E saber até onde ele vai e por que ele vai. Então, limites. Quando nós não colocamos, nós estamos abandonando os nossos filhos nessa área da nossa vida. A próxima área, próxima forma de abandono, é quando não suprimos suas necessidades espirituais. Ou seja, o seu conhecimento e relacionamento com Deus. Quando eu não supro isso, quando eu não promovo isso, de fato, vai gerar aí um abandono nessa área. E isso vai enfraquecer os nossos filhos e a nossa relação com eles e a relação deles com Deus. Veja só, se na casa onde moram esses meninos, essas meninas, os filhos não veem um pai e uma mãe que oram, por que cargas d'água eu vou orar? Se eu não vejo nessa casa um pai e uma mãe que leem a Bíblia, que interesse eu vou ter? Se eu não vejo na minha casa, onde eu passo mais tempo de vida, uns pais que jejuam,
Para que eu vou jejuar? E que principalmente são coerentes com a palavra, que coerência eu terei? Eu posso até falar que sou crente, meus pais são crentes, eu sou crente, mas na faculdade é outra coisa, irmão. Na escola é outra coisa, na rua é outra coisa, aí é outra coisa. Por quê? Porque não tem coerência. É dentro de casa ou é na igreja, mas na rua eu vou ser o que eu quiser, como eu quiser. Por quê? Porque eu fui ensinado assim, a ser mais religioso, a não ter aquela crença que mudou o meu caráter e me fez acreditar que essa é a minha vida. Eu vou porque dizem que é para eu ir. Eu sento porque dizem que é para sentar. Eu sirvo porque dizem que é para servir. Mas por que eu faço isso? Por quê que o adolescente faz isso? Se ele não vê isso em casa, de fato, eles vão viver uma religiosidade e quando eles se tornarem independentes, eles vão vazar. Eles vão sair. Eles vão sair. É o trabalho que quem trabalha com adolescente lida com isso constantemente. Você passa anos ali com os meninos, você passa uma horinha com eles na igreja, mas eles passam a semana inteira dentro de casa. Aí quando eles se tornam maiores, na verdade sim, já estão saindo há muito tempo. Mas quando eles se tornam mais independentes, eles saem. E aí você se pergunta, mas por quê? E aí ele às vezes fala, ou você mesmo entende que a razão é justamente porque há incoerência, do qual ele não consegue viver. E ser aquilo que se apenas fala, mas não se vive. E é por isso que a gente precisa pastorear o coração. E essa questão do pastorear o coração é a ênfase principal da nossa relação espiritual com nossos filhos. Não é só mandá-los para a igreja, não é só mandá-los para o encontro de jovens, não é só mandá-los para um retiro, não é só mandá-los para lá ou para cá. É preciso pastorear o coração deles. E não se pastoreia coração mandando, se pastoreia o coração chamando. Se pastoreia o coração andando junto. Se pastoreia o coração fazendo aquilo que a gente veio falando desde o primeiro ponto do abandono. É dessa forma que eu vou pastoreando o coração. É querer estar com ele e ele querer estar comigo. E aí eu pastoreio, e aí eu entro, e aí eu tenho acesso, e aí eu converso, e aí eu incluo princípios, e aí eu de fato vou no cerne das questões. E a Bíblia nos ensina que o coração é a fonte de todos os nossos comportamentos. Vai dizer, inclusive, em Marcos 7, do 21 ao 23, está bem pequenininho, não, mas está pequenininho para mim, para vocês dá para ler. Que ele vai dizer o seguinte: pois é dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Então, se eu não entrar aí, eu posso mandar fazer o que quiser. Mas assim que eles tiverem independência, eles saem. Porque eu não cheguei dentro. Eu não fui no coração. E para ir no coração, eu tenho que chamar para perto. Eu posso fazer tudo isso, ele pode se rebelar, se revoltar e ir embora. Pode, eu não tenho como controlar a vida de ninguém. Nem a minha eu controlo. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Mas eu amei até o fim. Mas eu priorizei eles. Ele jamais vai poder dizer assim, olha, quem cuidou de mim foi o professor, foi não sei quem, falando, não, quem cuidou de mim foi meu pai. Eu abandonei a fé porque eu quis. Mas não foi porque eles não estavam. Não, foi decisão minha, na maturidade, sei lá, na loucura da vida.
que pode acontecer com qualquer um, ele vai. Mas não vai poder jamais abrir essa prerrogativa e dizer que eu fui ausente, que eu não falei, que eu não cuidei, que eu não pastoreei, que eu não priorizei e não dei a importância devida a essa minha relação de pai e mãe. Então essa questão do pastoreio, ela é muito profunda, porque ela precisa de intencionalidade. E aí vai precisar que nós, os pais, quem sabe, mudemos a nossa agenda de trabalho, de vida, para que assim a gente possa reajustar o nosso olhar e as nossas prioridades para, de fato, poder caminhar com nossos filhos. E aí pode ser que entre menos dinheiro, pode ser que você não consiga comprar aquele grande carro, aquela grande casa, pode ser que você não consiga fazer nada que você gostaria. Sabe? Um dia eu me aventurei nesse negócio de ser empresário. Meu Deus, coisa difícil. Só que, quando nós começamos esse negócio, tinha toda uma forma de ganhar dinheiro ali. E quanto mais a gente entrava, mais a gente percebia que entrava mais dinheiro. E aí entrava mais dinheiro. Começava a trabalhar, era mais dinheiro. E era mais cliente, e era mais dinheiro, e era mais venda, e era mais, e era mais, e era mais. Quando a gente olhou para trás e falou assim, e agora? E o ministério? E os filhos? E a gente começou a perceber os conflitos que começaram a vir. E nós já tínhamos passado por isso como família. De tempos atrás, termos entrado tanto em outras coisas e nos perdido como casal. E mais uma vez, parecia que a gente estava caminhando agora de forma profissional. E aí, um dinheiro entrando, uns projetos vindo, com as ideias surgindo, a loucura foi, a gente vai parar e só vamos até aqui. Mas aqui não dá para quase nada. Mas até aqui a gente consegue estar com nossos filhos, servir a igreja e ter tempo para amar um ao outro. Após aqui, a gente começa a perder filho, igreja e o amor. O dinheiro vai vir, mas o preço é esse. E eu não quero pagar. Então, a gente vai ter que segurar a onda. E vamos caminhar na medida que tudo isso estiver ajustado na nossa vida. A relação com eles, a relação com a gente, e principalmente a nossa relação com Deus. E aí nós mudamos radicalmente a nossa vida. E começamos a tentar nos conter em um espaço do qual a gente poderia continuar servindo a igreja e cuidando um do outro. E era uma loucura. Por quê? Porque o dinheiro vinha, porque as propostas vinham, porque as coisas surgiam e a gente tinha que dizer não. Por quê? Porque eu tenho um culto ali. Não, porque eu tenho que levar meu filho para o cinema, porque eu tenho um filme com ele, que ele está querendo assistir um filme comigo e eu quero assistir esse filme com ele. Não, porque eu quero chegar em casa, inteiro. Eu quero chegar em casa para poder ter tempo de estar com ele, de estar com ela, de ela estar comigo. Eu não posso dar a laranja doce, saborosa para o mundo e chegar em casa só o bagaço. Não tem nada mais para oferecer. Como é que eu consigo pastorear o coração dos meus filhos desse jeito? Eu não estou sendo nem pastoreado, como é que eu vou pastorear? Como é que eu consigo dar alguma coisa se eu cheguei seco em casa? Seca em casa. Destruído da vida. Como se faz isso? Por isso que um psiquiatra bem famoso chamado Carl Jung, ele vai dizer que a pressa, ela não é do diabo, a pressa, ela é o diabo. Ela não é ela é o diabo. Porque quanto mais pressa, quanto mais intencionalidade, quanto mais força a gente dá para as coisas, a gente vai se destruindo, desequilibrando, adoecendo. E quem sofre com isso? Nossos relacionamentos. Com Deus, em primeiro lugar, porque não temos mais tempo para Ele.
se torna pesado parar para orar. Por isso que eu não paro mais para orar. Eu oro no carro, eu oro dirigindo, eu oro escrevendo, eu oro lavando uma coisa, eu estou aqui orando, ou pelo menos estou dizendo que estou orando, né? Eu não preciso sentar para orar. Eu oro, eu estou orando. Eu sou uma oração. Eu sou uma oração. Você falar comigo, eu estou orando. Alguém não estou. Tá nada, gente. Né? Então a gente criou essa questão de estar. Eu poderia estar, mas e o meu tempo de qualidade ali com Deus? E o meu momento onde eu me ajoelho e falo, Senhor, agora sou eu e o Senhor. Agora sou eu e o Senhor. Nesse tempinho aqui, sou eu e o Senhor. Imagina tu com tua amiga, ou com teu amigo que tu gosta tanto, ele falando contigo e tu fazendo outras coisas. E ele, olha, eu tenho uma coisa muito legal para te contar, e tu faz uma coisa com você, não sei o que, você não, vai falando aí que eu estou fazendo outras coisas aqui. Eu estou te ouvindo, eu sei que tu está falando, eu também estou falando contigo aqui, ó. Oi, eu estou fazendo aqui um monte de coisa, estou lavando, consertando, estou fazendo, e a tua amiga está querendo falar com você falando com ela desse jeito aqui. Imagina essa comunicação como vai fluir. Vai chegar uma hora que ela vai dizer assim, tá louca, eu quero uma amizade com uma doida dessa. É diferente você chegar assim, senta aqui, minha amiga, fale, que eu também quero falar. Sabe? É diferente. Você mostra o valor que tem. Eu sou uma pessoa muito ligada a pessoas. Eu tenho essa necessidade de falar. Eu tenho necessidade de dizer, cara, você é importante para mim. Eu mesmo quando eu mando mensagem para o César, eu falo, como você está, meu irmão? Estou com saudade de você, vamos nos encontrar? O Marco, mesma coisa. Ô, meu amigo, que saudade. Não é? Falo. Toda semana eu mando mensagem. Por quê? Porque isso é de Deus, sabe? Eu valorizo essas pessoas que Deus coloca na minha vida. Eu preciso delas. Sabe? Eu necessito disso. Eu quero conversar. Né? Então, mas não dá. Como é que eu vou pastorear o coração do meu filho se eu não tenho tempo nem para... Eu vou falar uma coisa muito íntima, né? Número 2, mas não é isso não. Eu não tenho tempo para fazer nada. Não faço nada. Tudo está lá fora. Aí chega em casa, você se suporta como casal, porque está ali no automático mesmo, ninguém se fala, não se comunica, não faz nada. Se eu quero pastorear o coração do meu filho, da minha filha, eu preciso permitir que Deus pastoreie o meu. Eu preciso ser pastoreado por Deus para que eu possa pastorear. Veja o que esses outros 2 versículos vão dizer. Eu acho que já coisou aqui de novo. Pode passar aí o segundo, já está no final. Vai dizer o seguinte, ó. Nosso Senhor ensinando sobre isso. Ele vai dizer, uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem. Assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo. Pois a boca fala do que está repleto o coração. E é por isso que escutar nossos filhos é importante. Porque a gente vai escutar o que está lá dentro. E aí a gente vai entender, opa, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Em Provérbios 4:23 vai dizer, acima de tudo, guarde o seu coração. Antes de qualquer coisa, o primeiro de todas as coisas, em primeiríssimo lugar, guarde o seu coração. Proteja o seu coração. Importe-se com o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Por quê? Porque a boca fala e o corpo age de acordo com o que está lá dentro. É por isso que eu preciso me importar com o coração dos meus filhos. E é por isso, filhos, os filhos que estão aqui, que vocês precisam expressar o seu coração para os seus pais. Pastorear o coração é conhecer a essência do ser, a razão, a motivação dos comportamentos. E, como eu falei, conversar, olho no olho, ouvir mais que falar, gerar sentimento, ter prazer na convivência.
Isso é cuidado. Isso é vida com Deus. Isso é cuidar da nossa família. Daqueles que nós temos como maior importância para a nossa vida, que são os nossos filhos. Tem mais um aí? Ok. Essas foram algumas palavras que nós conversamos aqui. Palavras que vocês podem refletir. Valores, conversas, influência, afeto, cuidado, limites, relacionamento com Deus, necessidades emocionais. Tudo isso tem a ver com a nossa paternidade e maternidade. E tudo isso tem a ver com você, filho e filha, que está aqui e que tem um pai e uma mãe com o qual você precisa se relacionar. No primeiro slide tinha uma arvorezinha que não tinha fruto nenhum. Eu enchi essas bergamotas aí por conta do Rio Grande do Sul. Se fosse lá no Nordeste, a gente ia colocar manga. Manga ou coco. Então eu coloquei as bergamotazinhas aí para mostrar uma árvore dando frutos. Esparramada de frutos. Porque é o que a gente quer que nossos filhos deem. Frutos. Frutos. Que sejam, que frutifiquem. Que sejam bênção. E é por isso que nós precisamos nos dedicar a eles mais e melhor. E quando nós fazemos isso, nós estamos cuidando de nós, nós estamos honrando a Deus, glorificando ao Senhor e levando para a sociedade pessoas mais capazes, mais firmes na fé, mais supridas emocionalmente, éticas, tementes a Deus e que vão ser influência para os jovens que eles vão se deparar lá fora. Então é esse o suprimento que nós precisamos dar e é isso que nós conseguimos legar para a sociedade e para a nossa igreja. Amém, queridos? O nosso próximo encontro, que vai ser o último, nós vamos falar exatamente sobre essa família sendo enviada. Depois que nós conversamos sobre conceitos, depois que nós conversamos sobre a formação dessa família, depois que nós falamos sobre o cuidado do casal, e agora sobre a importância de olhar para os nossos filhos, nós vamos ver a forma que Deus nos envia como família e a imensa importância que nós temos como família para poder impactar a nossa sociedade, que está tão carente de referências familiares, principalmente. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, entregar esse momento ao Senhor.